Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Texto, 2 Samuel 9, de 1 a 10. Leiamos então a palavra de Deus. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja por sua palavra. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite. Confesso que grande é a responsabilidade de estar aqui diante da amada eleita, a Igreja do Senhor Deus. Mas, quando o pastor Daniel me fez o convite hoje pela manhã, eu entendi que era um chamado de Deus. E para Deus a gente não deve dizer não. Por isso eu estou aqui, escondida aqui debaixo das penas, das asas do Todo-Poderoso, abrigada em um lugar secreto, seguro. Eu me sinto assim, protegida por Deus, amparada por Ele. E debaixo desta proteção, nós queremos compartilhar algo da palavra de Deus com a amada igreja. Queridos, esta bela cena bastante conhecida dos leitores e amantes da palavra de Deus, ela acontece dentro de um palácio onde reinava o famoso rei Davi. É lá no palácio que Davi, o grande rei de Israel, que foi colocado ali, escolhido como homem segundo o coração de Deus, e que enfrentou toda uma batalha para chegar até ao trono de Israel, tendo que vencer embates terríveis contra o ex-rei Saul, que não queria ou não entendia o plano de Deus na vida de Davi. O certo é que chegou o dia em que Davi assume o trono de Israel e começa a reinar sobre o povo de Deus, o povo de Israel. Mas antes de ele chegar a este ponto, havia uma aliança muito grande com Davi, o filho de Saul, Jonatas, seu amigo, a quem ele amava como a sua alma. Algo muito forte, lindo de Deus acontecendo na vida daqueles dois amigos. Porque Jonatas, creio eu que já direcionado por Deus, entendia àquela altura que o escolhido para a sucessão do trono
de seu pai Saul não era ele, Jonatas, era alguém a que Deus escolhera, um homem segundo o coração de Deus. E então ele começa a fazer aliança com Davi. E começa também a trabalhar para que Davi fosse poupado. E nós vemos isso em toda a narrativa bíblica de 1 Samuel, 2 Samuel, onde tem essas lindas histórias. Mas nós vemos aqui, neste texto, particularmente neste texto, como eu falei, onde a cena transcorre dentro do palácio do rei Davi. Nós vemos a beleza do caráter de um rei que tinha, como parte da tradição de todos os reis que chegavam ao trono, ele tinha autoridade e poderes para tirar, para exterminar a vida dos seus antecessores. Mas Davi começa lembrando-se de alguém que fazia parte de uma linhagem real, mas que ele, Davi, estava disposto não a matá-lo, mas a dar-lhe vida, a preservar a vida de alguém que deveria estar morto, porque pertencia à linhagem de Saul. E interessante que Davi, em uma outra ocasião, já havia poupado a vida de Mefibosete, quando houve uma fome ali na terra de Israel, e os gibeonitas chegaram e disseram que queriam se vingar do que Saul havia feito com eles, e queria então os descendentes de Saul para matá-los. E Davi entrega 7 descendentes de Saul, mas livra Mefibosete. E se você conhece o texto bíblico, você vai lembrar de que Mefibosete foi um homem que começou desde cedo, desde a mais tenra idade, aos 5 anos. Ele começou uma história muito triste de vida. Ele começou com perdas. Com apenas 5 anos, este menino perdera o seu avô, que tinha 80 anos, e o seu pai, Jonatas, com 58 anos, no mesmo dia. Ele ficou órfão e perdera o seu avô. E nesse mesmo dia, a sua ama, tentando fugir com ele no colo, deixara-o cair, e ali ele sofre um acidente e fica aleijado de ambos os pés. Veja só que tragédia, que começa a marcar a vida de uma criança. E este homem, agora aqui na narrativa homem, tinha tudo para ter uma vida infeliz, porque ele começa a sua vida assim, a sua trajetória de vida. E como se isto fosse pouco, como ele sabia que aquele que sucedesse o seu avô ao trono poderia mandar matar-lhe a qualquer momento, ele certamente não tinha nenhuma expectativa de viver em segurança os dias da sua vida. Simplesmente pelo fato de pertencer a uma linhagem real. Mas Davi, repito, com a sua beleza de caráter, com a sua benevolência, um dia lembrou-se de Mefibosete. E ele faz uma pergunta: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Olha só, aquela aliança que fora feita no passado com Jonatas, em que Davi dizia que iria preservar a linhagem de Jonatas, ou que manteria com ele um acordo de preservar os seus. Agora chega ao coração do rei Davi e à sua mente a lembrança desta aliança. E Davi então procura saber se há alguém que possa dar esta informação. E dizem a ele que sim, há um homem chamado Ziba, servo de Saul, e que este homem sabe do paradeiro do descendente de Jonatas. E Ziba então é mandado e traz
Mefibosete, a presença de Davi. Queridos, parece ser alguma coisa simples receber um chamado de um rei, mas eu creio que Mefibosete, àquela altura dos acontecimentos, ele temeu este chamado, porque a sua vida certamente estava por um fio. Ele não sabia qual era o teor deste chamado. Ele estava sendo convocado para apresentar-se diante do rei de Israel. E ele chega à presença de Davi, assustado. Como que você sabe que ele estava assustado? Pelas palavras do rei Davi. Olha só o que ele diz no verso 7. Disse-lhe Davi: não temas. Ora, você diz isso para alguém quando você percebe que alguém está temeroso por alguma coisa que lhe possa acontecer. E o rei começa o seu diálogo com Mefibosete, dizendo: não temas, de certo, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Olha que lindo, o ato de benevolência de Davi, com uma aliança que fora estabelecida com o seu grande amigo, Jonatas, agora alcança este homem, uma pessoa deficiente, ou melhor, portadora de necessidades especiais, que estava ali, diante do rei, o rei Davi. Queridos, Davi o tranquiliza. E Davi começa a fazer promessas de restituição a Mefibosete. Sabe por quê? Ele tinha uma ascendência real. E tudo que pertencera a Saul agora era de Mefibosete. Mas estava sob a administração de Ziba. E naquela condição Mefibosete não tinha mais nada. E aquela história de perda que começara aos 5 anos de idade, estava agora acompanhando a vida deste homem. Mas Davi olha para ele e diz assim: olha, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, tenho dado a filho de teu senhor. Estou dizendo para Ziba e referindo-se a Mefibosete. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Que coisa linda! Quando nós olhamos para cenas como esta, que se transcorrem dentro de palácios, nós vemos que as pessoas que adentram esses recintos são pessoas que precisam ter alguma coisa para que faça jus à sua presença naquele lugar. Você algum dia recebeu um convite para tomar café da manhã com a nossa presidente Dilma? Eu também não. Sabe por quê? Ela nem sabe que eu existo. Mas, quando alguém é convocado pelas grandes autoridades de renome nacional ou internacional, entre o estar, precisa haver o ser. Fulano precisa estar aqui comigo porque ele é. Ele é o quê? Um ministro de Estado, uma autoridade reconhecida nacional ou internacionalmente. Ele é uma pessoa proeminente, ele é uma pessoa, é um expoente na sociedade. Enfim, ele precisa de adjetivos para que justifiquem a sua estada ali, naquele momento. O ser e o estar caminham juntos dentro dos palácios, dentro das altas classes sociais. Para estar é preciso ser.
E aqui é que eu vejo a beleza do caráter de Davi, porque ele manda chamar a sua presença para estar dentro do palácio do rei, para estar assentado à sua mesa. Alguém que não é nada, é um aleijado. Olha só, mas que coisa linda. Alguém que não fez absolutamente nada que abonasse para que ele pudesse comparecer à presença do rei. Puxa o currículo deste homem e diga ao rei o que ele fez para estar aqui. Olha, mas Davi o eleva e o honra a uma condição tal, dizendo a ele e a Ziba, de que todos os dias ele se assentaria para comer pão à mesa do rei. Existiria algum lugar mais especial em Israel? Algum endereço mais nobre do que o palácio do rei Davi? Algum lugar mais apropriado para se estar do que a presença do rei, ou melhor, a mesa do rei? E Davi faz isto. Uma pessoa que certamente contava com a ajuda de alguns ou de alguém para ser conduzido, porque ele era aleijado de ambos os pés. Era alguém que as pessoas, para olharem, precisavam baixar a cabeça para contemplar alguém assim, reza ao chão. E o rei Davi fez isso. Ele baixou a cabeça para olhar Mefibosete. Eu fico imaginando isso, é uma conjectura minha. Interessante que quando Mefibosete chega à presença de Davi, ele fala muito pouco. Até porque o que uma pessoa naquela situação tem a dizer para um rei, de quem poderia partir até uma ordem contra a sua própria vida, a dele, de Mefibosete? Eu creio que ele estava estatelado com aquilo. Eu fico conjecturando. E ele diz assim, olha, quando Davi encontra, diz, Mefibosete! Tem um ponto de exclamação aí na sua Bíblia? Não está por acaso não, é assim mesmo. Mefibosete! É um espanto, é uma admiração, é uma alegria. E ele responde para o rei Davi, eis aqui teu servo. Aquele homem reconhece que é simplesmente um servo do rei. E ele chega ao ponto de dizer assim, olha, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Percebem? O quanto que este homem se humilhou e fez uma comparação até esdrúxula. Quem sou eu para tu olhares para mim, rei? Eu sou como um cão morto. E tu me chamas aqui à tua presença para estar aqui, adentrando em teu palácio. Queridos, não temos como fugir da aplicação espiritual disto aqui. Porque isto aqui não é apenas uma linda história, e que se fosse tão somente isso, já seria muito para nós. Eu lembro que na década de 90, as televisões e as revistas mostraram uma imagem belíssima de Lady Di, a princesa Diana. Aquela mulher, ela era uma pessoa muito especial. Por sua beleza, por sua riqueza, por sua posição.
dentro daquela sociedade, uma pessoa conhecida por muitos. Mas eu quero dizer para vocês que, enquanto eu preparava esta palavra, eu lembrei daquela matéria que eu vi. E uma das imagens, para mim, mais marcantes da princesa Diana, não foi aquelas em que os paparazzi estavam ali cercando para fazer fotos e pegar o melhor ângulo da princesa para mostrá-la em toda a sua beleza. Aquele sorriso iluminador, aquele jeito meio tímido que ela tinha de baixar um pouco a cabeça e expressar uma coisa linda. Aquela mulher, ela realmente era muito especial. Mas uma coisa que me marcou profundamente foi uma imagem dela, quando ela visitou um dos países africanos e ela estava cercada de crianças africanas. E eu vi assim o brilho no olhar da princesa Diana, cercada, e aquele contraste de uma mulher tão linda, rica e bela, cercada de crianças pobres e maltratadas. E eu pensava, meu Deus, essa mulher deve estar com uma agenda cheia de compromissos reais, de compromissos importantes, com pessoas importante, cercada de luxo e riqueza, e ela tira então um tempo para ir à África e visitar crianças pobres. Eu lembrei disso. Sabem, amados, porque a grandeza de uma pessoa se mede pela maneira como ele trata os pequenos. Não é como ele trata os grandes. É como ele trata os pequenos. E é por isso que eu vejo aqui a beleza deste homem segundo o coração de Deus, que a gente repete muitas vezes. A beleza de Davi, a sensibilidade deste homem em querer fazer alguma coisa pela descendência de Jonatas, aquele a quem ele tanto amava, o amigo do peito, como nós dizemos. E está agora diante de uma pessoa simples assim como Mefibosete, aleijado. Um homem que colecionava perdas. Estava ali. Amados, e você certamente vai caminhando comigo para a aplicação espiritual deste texto. Porque todos nós, quando pecamos e nos rebelamos contra o Rei e Senhor da criação, nós também ficamos órfãos. E nós também ficamos deformados. Nós ficamos desfigurados, aleijados. E nós fomos despojados da nossa herança real. E nós caímos como que no esquecimento, porque nós mesmos, pecadores, procuramos esta condição. Não foi essa escolhida por Deus Pai, o Criador, que nos formou para sermos participantes da eterna herança que Ele mesmo, o Rei e Senhor, nos deu. Mas o pecado nos transfigurou e nos deixou feios, aleijados, mancos, deformados. A nossa condição espiritual era triste. E nós agora, afastados da comunhão com Deus, estávamos assim, à mercê de uma sorte que trazia em seu bojo uma condenação. E desta condenação, ninguém, nenhum ser humano seria capaz de nos resgatar, de nos libertar. Mas houve um dia, no mundo espiritual, uma aliança
E diz Apocalipse, se referindo a Jesus, e diz assim: ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia. A provisão de Deus, para que se caso o homem viesse transgredir, pecar e cair, havia um. Foi feita esta aliança eterna com Jesus, tipificado aqui nesta história por Jonatas e Deus como o rei, o soberano. Foi estabelecida uma aliança para que algum dia, no decorrer da história, nós pudéssemos ser reintroduzidos à presença do rei por causa de um pacto que fora feito no passado. Uma aliança estabelecida e que veio a ter o seu cumprimento quando Jesus toma forma humana e vai ao patíbulo da cruz entregar a sua vida por aquele miserável, desprezado, pecador, você e eu e você. Mefibosete fala da raça humana condenada, esquecida, maltratada pelo pecado, embrutecida pelo pecado. Mefibosete fala disto. Mas um dia nós fomos convidados. Aleluia! Olha, isto é graça. E Mefibosete também fala de graça de Deus. Nós fomos restaurados. E quando nós comparecemos agora à presença do Rei Senhor, tudo que era nosso, Jesus conquistou na cruz. Aleluia! Herança eterna. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nós fomos restaurados a essa condição, sabe de quê? De filhos de Deus. O verso 11 diz assim: e disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Aleluia. Olha, queridos, nós fomos convocados para que todos nós nos assentássemos à mesa com o rei, como filhos do rei. A nossa posição de filhos, agora totalmente restaurados a esta condição. E nós somos o quê, então? Servos de um rei que nos amou, que poderia nos condenar justamente, mas ele preferiu lembrar-se de nós, lembrar-se de uma aliança que fora feita com o seu filho Jesus em prol de toda a raça humana. Aleluia. Glória a Deus. É muita coisa, queridos. Efésios diz que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha, eu olho para vocês aqui, queridos, e vejo todos convidados ao banquete real, com tudo que nos é assegurado, uma herança dada por Deus, porque Ele mesmo nos fez reis e sacerdotes. Aleluia. Servos de Deus, é isto que nós somos. E deixe-me dizer-lhes que não há nenhuma posição mais importante aqui e na eternidade do que ser servo de Deus. Aleluia. Quantos concordam com isso? Glória a Deus. Graças a Deus. Aqui na terra,
há muitos cargos importantes, há muita coisa preciosa. Mas o que Deus fez por mim e por você, o cargo que nós estamos ocupando hoje, eu quero dizer isto debaixo da autoridade que me confere a palavra de Deus. Nós somos servos do Rei. Aleluia! Isso é pouca coisa? Não, isso é tudo. Isso é tudo. Se você tem todos os diplomas que você conseguiu, diante disto que eu estou lhe dizendo, ser servo do Rei é nada. Agora, sendo servo do Rei é alguma coisa. Porque você vai juntar todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade, tudo que você adquiriu e vai colocar a serviço do Rei. Aleluia! Porque todos somos servos. E deixe-me dizer-lhes mais uma coisa. Nenhum de nós merecia esta posição. Amados, quando nós lemos a palavra de Deus e começamos a observar o significado de servo, é escravo, não tem vontade própria, ele está para fazer a vontade do seu Senhor. A gente precisa ir descendo. A gente só vai descendo. Para que, como disse aquele hino, a glória seja dele. E eu só vou me escondendo aqui na fumaça da glória de Deus. Porque o que eu quero mesmo como serva é ser diminuída cada dia. Para que a glória de Deus resplandeça na minha vida. É isso que eu quero. E eu creio que este é o desejo da igreja. Como disse João, convém que ele cresça e eu diminua. Esta condição. Aleijados à mesa do rei. Eu fico imaginando. Porque Davi, certamente, como um monarca daquela nação, recebia muita gente importante. E eu fico aqui imaginando se alguém alguma vez chegou com Davi e disse: quem é esse aí? A resposta certamente a gente deduz: esse aí é filho do meu melhor amigo. Eu tinha uma aliança com o pai dele. Uma aliança muito forte. E eu estou aqui porque o pai dele entendeu que não era ele o sucessor do trono, e sim eu, rei Davi. E este homem é alvo da minha benevolência. E ele vai comer pão todos os dias à minha mesa. Aleluia. Amados, nós os servos do Senhor estamos aqui. Muitas vezes colecionando perdas. Quando abrimos o histórico aqui da nossa vida, e a gente às vezes começa a dizer: eu perdi isso. Eu perdi aquilo, eu não tenho isto, eu não conquistei aquilo. Deixe-me dizer-lhes, você já tem tudo. Nós temos tudo, porque somos servos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós entregamos a nossa vida e agora nós vivemos todos os dias assentados à mesa do Rei. E o Rei faz festa conosco todos os dias. E o Rei nos serve das mais finas iguarias. Aleluia. Aleluia. O Rei está ao alcance dos nossos olhos. Olha que coisa linda. Todos os dias poder olhar a face do Rei e contemplar Davi em seus trajes reais, assentado no seu trono majestoso, reinando sobre uma imensa nação. Mas eu, quem sou eu? Mas eu estou aqui. Favor de Deus, graça de Deus. Era para estar lá em Lodebar, mas o rei disse: vem para cá para o palácio. Olha, queridos, o que é Lodebar? É o mundo.
Era lá que era para nós estarmos. Mas hoje, aleluia, queridos, o que nós vivemos hoje, nesta manhã, vou abrir um parênteses e prometo fechá-lo. Foi uma glória tremenda aqui nesta igreja. Aleluia. Quantos estavam aqui na ceia do Senhor? Olha só, foi no céu aberto. Uma coisa diferente. Coisa linda. Sabe por quê? Tinha um banquete aqui. O rei estava aqui. Estava servindo manjares espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Servos do rei, assentados à mesa de um grande Deus, que conta comigo e com você para a obra que Ele tem a realizar, até o arrebatamento da igreja. Meu querido, alegre-se por ser servo de Deus, aleluia. Eu não sei o que você faz aqui na igreja, eu não sei qual é a sua habilidade, mas eu sei de uma coisa, você é servo de Deus, aleluia. Nós somos servos de Deus. E Deus agora diz, eu quero usar você desta e daquela forma. E eu quero dizer para você, amada igreja do Senhor Jesus, não volte para Lodebar, não. Há um lugar à mesa, e se você deixar este lugar, vai ficar vazia aquela cadeira. De quem é essa cadeira aqui? Era de Mefibosete. Não, Mefibosete, não. Ele nunca mais voltou a Lodebar. Ele entendeu de uma vez por todas que tudo aquilo que pertencer a ele agora estava de volta na mão dele. Herança. Tudo que era de Saul, que Ziba administrava, agora voltou tudo para a mão de Mefibosete. Aleluia. É um Deus de restituição. Glória a Deus. Aleluia. É assim que Deus quer fazer na sua vida. Tem alguma coisa que você considera como perda, que você está lamentando? Glorifica o Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso para restituir. E sabe o que? Ziba, você vai colocar essas terras aí para produzir, e o resultado disso você vai dar para Mefibosete, para que ele se mantenha com sua família e tudo mais. Mas ele mesmo vai continuar assentado. Eu quero esse homem todos os dias aqui comendo pão à minha mesa. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Eu te quero aqui. É aqui. E agora eu vou puxar um pouquinho mais. Eu vou particularizar. Porque Mefibosete tinha um lugar físico. Sim, ele estava dentro do palácio do rei. Eu quero dizer para você que o seu lugar é aqui. Porque eu não posso fugir da temática de hoje pela manhã. O que Deus falou nesta manhã foi algo tremendo. E eu quero dizer para você que se você está vivendo alguma crise aí, que está te perturbando, dizendo o seu lugar não é aqui, eu vim para dizer que o seu lugar é aqui. Porque você é servo de Deus. E o seu lugar no banquete do rei, ninguém vai ocupar. Opa, não vai não. Não deixa não. Não deixa ninguém ocupar a sua cadeira, a mesa do rei. Porque ele vai te dar manjares espirituais. Aleluia. E você vai começar a ser uma bênção aqui. Você vai entender que você está aqui porque é servo. E servo é para servir. Eita Deus, olha aí, Senhor. Aleluia. E você vai se surpreender com o que você vai fazer aqui, na presença do rei. Amados, esta igreja está vivendo dias muito especiais. Eu conversava com minha prima que veio lá de Macapá, é de Macapá, mas estava no sul, e nós compartilhávamos alguma coisa e eu falava para ela sobre tudo que nós estamos vivendo nesta igreja. E eu quero dizer para você, meu querido, que esta igreja pertence ao Senhor Jesus. Quando nós chegamos aqui, era o pastor Eliseu. Depois o pastor Eliseu entregou, passou para o pastor Sóstenes.
Deixa eu só refrescar a sua memória, que àquela altura dos acontecimentos, pastor Sóstenes era um jovem de 37 anos. Você lembra disso? Isso diz alguma coisa para você, igreja? Ou você está desistindo de ser servo de Deus na L2 Sul por causa do que está acontecendo aqui? Não deixe ninguém tomar a sua cadeira! Deus conta contigo. A mesa do banquete do rei. Aleluia. Aleluia. Quando o pastor Sóstenes partiu para a glória, ele estava grisalho, cabelos grisalhos. Mas quando ele assumiu a liderança desta igreja, ele era um jovem de 37 anos. Queridos, há riquezas espirituais aqui neste lugar. Eu ando por alguns lugares aí, eu ouço e vejo muitas coisas, mas quando eu chego aqui, a minha igreja, eu digo, esta é a melhor igreja do mundo. Quem já foi lá fora sabe disso. Fernando deve estar balançando a cabeça junto com Marta ali. Esta igreja é boa. Sabe por quê? Aqui tem um banquete. Aqui está o banquete do rei. Para quem? Para Mefibosete, como eu e você. É assim mesmo. Não fizemos nada para merecer, é tudo de graça. Porque Deus nos amou e a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não tem ninguém bonzinho, ninguém merece nada. Ninguém merece estar aqui assentado. Ninguém fez nada por merecer. Jesus fez. Aleluia! E porque Ele fez, e porque foi firmada aquela aliança, nós estamos aqui, fomos chamados. Vai lá, Ziba, traz algum herdeiro, alguém da descendência de Jonatas, porque eu quero fazer benevolência para ele. E Ziba trouxe Mefibosete. Nós somos os Mefibosetes, chamados para estarmos à presença do rei. Queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a ser servos. Que Deus nos ajude a descer para que Ele seja glorificado. Que Deus nos ajude a reconhecer que nada somos na nossa pequenez, no nosso estado humano, que carece da misericórdia de Deus a cada segundo. E que se não fosse esta misericórdia, todos nós já seríamos destruídos. Mas elas se renovam cada manhã. Aleluia. E eu quero falar a você, meu querido amigo, que me ouve. Se você está lá em Lodebar, no mundo distante da comunhão com o seu Criador, eu quero dizer a você que há um lugar também junto ao reino, à mesa, para você. Você é muito especial. E o seu lugar está vazio. O rei está esperando que você venha e ocupe o seu lugar, para que ele comece então lhe servir da salvação e das bênçãos decorrentes dela, para que você seja um servo dele. Se há alguém aqui que ainda não sentiu esta alegria, este gozo do perdão, de poder fazer parte desta família, de poder assentar-se, ter comunhão com Deus, hoje é o seu dia. O chamado chegou a você também. Você é privilegiado para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Você já é um bem-aventurado só em ouvir a palavra de Deus. E se você quiser fazer um pacto com Deus, se você quiser atender o chamado deste Deus e dizer sim, eu atendo a este convite, você pode manifestar isto, reconhecendo como Deus e Senhor da sua vida e aceitar a Cristo como seu Salvador. Porventura, alguém aqui em nosso meio que poderia dar um sinal para que a igreja toda estivesse orando por você. Alguém
que gostaria de assentar-se à mesa do rei. Você que está cansado de comer migalhas e alimentos que só lhe fazem mal. Há manjar de Deus preparado para você esta noite. Se você quiser fazer até o término desta reunião, a igreja está pronta a orar por você. Que Deus em Cristo nos abençoe. Oremos então, irmãos. Um novo tempo, um novo dia. Senhor, aqui estamos nós. Nós só queremos te louvar e te engrandecer, Senhor, porque Tu, em Tua infinita bondade e compaixão, nos alcançaste lá na condição tão distante que estávamos de Ti, tão miseráveis pecadores, tão afastados desta comunhão. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, nos trouxe de volta. E fomos reconciliados contigo, meu Senhor. E aqui estamos como igreja tua, como servos teus, para dizer, Senhor, usa-nos a nós neste tempo, dentro desta realidade, para a tua glória e teu louvor. Assim oramos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.